Oi, pessoal, vamos seguir com o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 6, item Vida Espírita. Nós estamos na pergunta 279 do Livro dos Espíritos. Vamos continuar nossos estudos. A pergunta 279 traz a pergunta e o questionamento de Kardec quando ele diz se todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros. Será que todo mundo se encontra? Será que todo mundo se comunica? Será que todo mundo vai de um lugar para o outro no estado de espírito? Nós já aprendemos aqui e devemos ratificar isso, que quando o espírito é atrasado, ele tem um perispírito muito denso, muito enraizado na matéria. Esse atraso e essa densidade, esse peso, vamos dizer assim, essa escuridão da matéria, ela faz com que o espírito não consiga alcançar ou se locomover facilmente para todas as regiões. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele é sutil, mais o seu perispírito é leve, mais podemos usar uma palavra rarefeito, né? Ele é um espírito que ele pode ir de um lugar para o outro em regiões habitadas. Como eu disse que o espírito atrasado ele é muito enraizado, ele não consegue adentrar algumas regiões. Ele nem é permitido isso a ele e ele também não consegue fazer isso. Então, algumas regiões ou alguns lugares ficam interditados para esses espíritos imperfeitos. A 280 fala qual é a natureza das relações entre os bons espíritos e os maus espíritos. Nós sabemos que os bons espíritos sempre procuram fazer o bem. Sempre procuram um fim útil para a sua existência, porque já antevendo o futuro, a felicidade eterna, eles procuram sempre se instruir e ajudar os irmãozinhos mais atrasados, os irmãozinhos que estão mais enraizados nos vícios e no mundo material. Então, para os espíritos evoluídos, essas relações com os maus espíritos é como se fosse missão, porque dá oportunidade para eles de se melhorarem, tá? E os espíritos maus, por sua vez, eles às vezes querem e desejam que nós fiquemos igual a eles. É o que fala a pergunta seguinte: por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar a fazer o mal? Os espíritos inferiores, eles por vaidade, por orgulho, por inveja, por ciúme, eles querem que nós fiquemos iguais a eles. Isso a gente vê no mundo afora, aqui encarnado. Quantas pessoas de má fama ou de má companhia querem nos arrastar para os vícios, querem fazer da gente um igual a eles. E assim também é no mundo espiritual, onde os espíritos maus têm prazer de ficar apunhalando, ficar invadindo os nossos pensamentos quando estamos tristes, para fazer aumentar na gente a aproximação com os vícios que eles têm. Ou seja, eles querem ver a gente infeliz como eles são infelizes. Eles querem que a gente faça parte dessa gangue, né? Essa gangue de espíritos atrasados, que na verdade são irmãos nossos ignorantes. A resposta da 281 fala por despeito. Eu não sei como que é a tradução do livro de vocês, mas por despeito seria por inveja, por exemplo, né? Hoje a palavra usada pelos jovens é por inveja ou por ciumeira, alguma coisa nesse sentido. A 282 fala assim: como os espíritos se comunicam entre si. Eu já falei aqui num outro vídeo que a faculdade do espírito é o pensamento. O pensamento é a transmissão que eles fazem uns aos outros e se compreendem através do pensamento. A palavra nossa aqui, ela é material, tá?
É a matéria que faz vibrar o som através de um alfabeto e que a gente se entende através da audição. Lá no mundo espiritual não existe a palavra. A faculdade do espírito é o pensamento, é um reflexo, eles se compreendem através do pensamento. E o pensamento do espírito, lá no mundo da erraticidade, o pensamento ele anda dentro do fluido universal, como eu já expliquei. Essa comunicação entre eles é constante. Então, o fluido universal é o veículo de transmissão do pensamento. Como o ar aqui para nós é o veículo do som aqui na matéria, tá? Esse pensamento vagando no fluido universal é como se fosse, como diz aqui a resposta do livro, é como se fosse um telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Olha como é a perfeição de Deus. Criou o fluido universal, que é uma matéria, para que o pensamento, que é uma das qualidades e uma da faculdade do espírito, possa vagar o universo afora. O pensamento dentro do fluido universal não tem limite. Ele vaga, como eu disse no outro vídeo, ele vaga ao infinito. Ele não é circunscrito que nem a nossa voz aqui no ar. 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os pensamentos, podem esconder-se uns dos outros. Nós sabemos que ao desprendermos da carne, a hora que acaba essa carapaça, essa fantasia chamada carne, nós nos mostramos no mundo espiritual como realmente somos. Lá nós não conseguimos esconder uns dos outros. A gente vai encontrar lá, por exemplo, pessoas que nós fizemos o mal e vamos nos sentir envergonhados do mal que fizemos para essas pessoas. Tá? Então lá tudo parece descoberto. Lá a nossa consciência e nossas experiências morais de outras encarnações ficam de modo expandido. A percepção das coisas fica ampliada. A gente vê o que fez, tem noção do que é e antevê o futuro, sabendo que poderia ter feito um bem maior ou poderia ter feito menos mal, ter praticado mais o bem. Então, quando fala assim, um espírito pode esconder o que é ou o que fez, não. Aqui você pode esconder seus vícios, você pode dissimular que você não é avarento, que você não é ciumento, ou que você não é falso. Lá não tem nada disso. Você perde essa carapaça e você não consegue se esconder. Mas essa regra não é absoluta, porque certos espíritos podem se fazer invisíveis para os outros. O espírito mais atrasado, às vezes, não consegue enxergar um espírito muito evoluído se esse espírito evoluído quiser que assim seja, tá? Agora, ao contrário, não. O espírito mais evoluído sempre enxerga o espírito mais atrasado. Então, essa regra, que não é absoluta, cabe a essa exceção, tá? Os espíritos mais evoluídos têm mais facilidade de se tornar, às vezes, invisíveis aos espíritos mais atrasados. Com um fim útil, tá? Não por brincadeira, com um fim útil. A 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a sua própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Olha a perfeição de Deus. Se aqui encarnado a gente se esconde atrás dessa matéria, ao desencarnar, o espírito não tem olho, não tem cabeça, não tem braço, não tem perna, não tem órgãos. O espírito não tem forma. O que ele carrega com ele, que identifica ele como o grau que ele está, que identifica ele como o grau de evolução que ele está, ou brilho que ele está, é o perispírito que identifica a gente após o desencarne. Nós sabemos que o perispírito também é uma matéria quintessenciada. É uma matéria que é invisível aos nossos olhos humanos, tá? Para essa capacidade de visão, o perispírito é invisível, mas para o mundo espiritual, ele é visível, mas não deixa de ser uma matéria.
Então, nós sabemos que quanto mais evoluído o espírito é, mais o perispírito dele vai ficando sutil, bem sutil, até que a perfeição chegue e esse espírito seja enxergado somente como uma luz muito evoluída. Uma luz que pode modelar a matéria do perispírito e se apresentar como ele quer para você. Eu posso me apresentar para você, por exemplo, não que eu seja evoluído, mas eu posso apresentar para você com um corpo perispiritual de 3 encarnações atrás. Ou da encarnação atual, no qual eu estive com minha esposa, por exemplo, para ela me conhecer no mundo espiritual. Então, essa é a constatação da individualidade de cada um. A perfeição de Deus está nisso. Ele criou um sistema, vamos dizer assim, desculpe a palavra sistema, um modelo que identifica cada filho seu. Porque se cada filho seu em espírito não tem forma, ele carrega com ele essa matéria. Ele não consegue se desvencilhar dessa matéria chamada perispírito. Vamos falar em semimatéria, né, para sermos mais precisos. E é assim que você vai identificar um ao outro no plano espiritual e assim vai evoluindo. Ok? Vamos terminar na 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo e o seu amigo do amigo? Claro que sim. Assim é o que acontece de geração em geração. Tá? E terminando a 285A, que fala como se conhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra. Vemos na nossa vida passada, olhamos a vida passada como se fosse um livro registrado na nossa consciência, na nossa memória. Vendo o passado dos nossos amigos e dos nossos inimigos, vemos a passagem da vida para a morte. Há algumas alegorias de escritores e populares das ruas que fala que depois que a gente falece passa um filme na nossa vida, né? Nós temos que entender que esse filme é só uma metáfora, porque lá no mundo espiritual não existe a questão temporal. O tempo, como a gente conhece, o relógio, o dia, a noite, o sol, as 24 horas do relógio, lá não existe no plano espiritual. Então, é difícil a gente entender isso, mas quando você desencarna, você cai na essência do seu eu e reconhece o que você foi, o que você é e o que você pode ser. Então, essa onisciência, vamos dizer assim, do espírito, está presente na gente. Tá? Então, ele compara aqui com um vocabulário humano como se fosse um livro das vidas passadas que nos traz o reconhecimento de uns dos outros. Ou seja, os espíritos afins se encontram, se comunicam, se alegram ou se entristecem por terem participado da vida carnal e vencido ou perdido. Muito obrigado, vamos parar na 285A. No próximo vídeo, 286.